Meu nome é Paulo Bus, eu sou professor da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz e diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde. Hoje nós vamos discutir o tema da governança global e saúde. Não é da governança da saúde global, isso não é um jogo de palavras. A governança da saúde global já foi discutida no módulo 3. Nós vamos discutir hoje a governança global e a saúde, isto é, os elementos da governança que estão fora do setor saúde, mas que influenciam a saúde. Na apresentação do módulo 2, vocês discutiram o que está escrito aqui, os inúmeros fatores globais externos que influenciam a saúde populacional e os sistemas de saúde nacionais. Isso foi debatido nas grandes questões contemporâneas pelo professor Maurício, em que o debate foi de como os determinantes globais, os determinantes sociais da saúde, inclusive os globais, influenciam a saúde das populações. Hoje, nós vamos discutir a governança global, isto é, a governança extrasetorial e como é que ela influencia a saúde das pessoas, influencia os sistemas de proteção social e os sistemas de saúde dos países da América Latina e do Caribe. O conceito de governança global que nós trabalhamos é esse, que está aqui no slide, o conjunto de instituições, mecanismos, relações e processos complexos, formais ou informais, entre estados, mercados, cidadãos e organizações intergovernamentais ou não governamentais, por meio das quais, em nível global, interesses coletivos são articulados, leis e obrigações são estabelecidas e diferenças são mediadas. Isto é um conceito relacionado com a diplomacia da saúde. O termo governança, como é visto nesse conceito do Thakur e do Wise, desenvolvido em 2006, o termo governança inclui mais do que governos, inclui sociedade civil e tem a ideia não de governo, mas de nação, isto é, o conjunto maior do que o governo. Existem inúmeros atores globais que com a globalização, que com essa situação contemporânea de estreitamento das relações entre países, atuam sobre a saúde e atuam sobre a cooperação internacional de saúde. É o Sistema das Nações Unidas, incluindo suas agências, programas e fundos, são coisas diferentes. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, que foi apresentada pelo professor Tobar no módulo 3, o PNUD, o Unicef, a Organização Mundial do Comércio, a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que é uma das 5 comissões regionais do Sistema Nações Unidas, os bancos de fomento como o BIRD ou o BID e outras que compõem o Sistema das Nações Unidas. São atores importantes globais que atuam sobre a saúde e nós vamos ver como. As organizações governamentais subregionais que têm componentes de saúde, exemplo, a Unasul, exemplo, a SICA, o Sistema Centro-Americano, o CARICOM, porque aqui eu estou me referindo às subregionais da região das Américas para quem nós estamos realizando o presente processo de preparação de pessoas para a área internacional. As agências de cooperação nacional dos países em geral desenvolvidos, por exemplo, a USAID dos Estados Unidos da América, a JICA japonesa, o IRD francês, enfim, inúmeras agências nacionais que atuam no campo internacional, na cooperação internacional. Fundações filantrópicas privadas, o professor Tobar também fez menção a isso, a importância que adquirem as fundações privadas, como, por exemplo, a Fundação Gates, que é a maior das fundações privadas atuando sobre saúde. A Fundação Rockefeller e outras fundações são importantes também. Importante mencionar a atuação e a importância como ator global que atua sobre a saúde, as empresas privadas transnacionais, sejam elas de medicamentos, sejam empresas privadas de outro setor. Por exemplo, empresas que atuam com consequências sobre o meio ambiente, portanto, as petroleiras, por exemplo, e que também atuam derivado disso, da sua atuação
e do impacto sobre o meio ambiente acabam atuando sobre a saúde humana. E, finalmente, a sociedade civil internacional, as organizações não governamentais ou outras formas de representação que também são atores globais neste mundo complexo e nesta governança complexa. Portanto, a própria aula que eu vou dar hoje é uma aula introdutória a vocês. Ela não pretende esgotar esse assunto, porque ele é complexo e enorme. E existe uma vasta literatura sobre isso que nós recomendamos que vocês leiam. Para começar, vamos falar do sistema das Nações Unidas e, propositalmente, colocamos essa figura complexa, porque as Nações Unidas é complexa. Desde sua criação em 1945, como uma solução encontrada pela aliança vencedora, aliança política vencedora da Segunda Guerra, diversos arranjos políticos são feitos e surge, então, a Organização das Nações Unidas, que desde então, há 70 anos, portanto, vem procurando, sobretudo, manter a paz, que é uma das suas principais características, embora todos nós sabemos que não tem conseguido manter a paz, tantas são os conflitos armados, tantos são os diversos conflitos de agressão aos direitos humanos que nós temos no mundo. Portanto, a manutenção da paz, que é a principal missão, das Nações Unidas, de fato, nós podemos questionar que ela tem problemas nessa missão central, não é? E as Nações Unidas têm 5 órgãos principais. A Assembleia Geral das Nações Unidas, que é o órgão máximo, reunindo 194 países que são sócios das Nações Unidas. O Conselho de Segurança, que é um conselho formado pelos principais países que saíram vencedores da guerra, e que trabalham basicamente o tema de intervenções ou não intervenções sobre conflitos, e tem depois esse núcleo central, formado por Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra e China, um conjunto de membros que são variados, e esse é uma questão de conflito nas Nações Unidas, exatamente porque existem muitos outros países emergentes que querem ingressar nesse que é um dos principais órgãos das Nações Unidas, depois da Assembleia Geral, que é o Conselho de Segurança. Temos o Tribunal de Justiça, Internacional de Justiça, temos o ECOSOC, ou seja, o importante Conselho Econômico e Social, onde se debatem e discutem as questões econômicas e sociais relevantes, e um conjunto de programas, fundos e agências especializadas. Os programas e fundos dependentes da Assembleia das Nações Unidas ou do Secretariado, que é o 5º órgão que eu havia esquecido, não mencionei, e também as agências especializadas que são autônomas, que não dependem, como os programas e fundos da Assembleia ou do Secretariado. Esta ação das Nações Unidas nos países e também globalmente, elas são funções que se desenvolvem de uma maneira muitas vezes descoordenadas e eventualmente até conflitantes. Por isso, surge dentro das Nações Unidas a pedido dos próprios países, e esse é um conceito que eu queria relevar com vocês, porque isso vai representar muito no interior de cada um dos nossos países, que é o conceito de uma ONU. Isto é, a uma ONU é um delivering together, é um esforço que foi feito pelos países ao pedir ao Secretariado das Nações Unidas que se organizassem para que as agências operassem dentro dos países coordenadamente, harmonicamente, para que não houvessem nem conflitos entre elas na sua missão, na sua ação, e que também elas pudessem, por essa coerência de ação e por essa conexão, essa coordenação, os efeitos das ações das Nações Unidas, principalmente nos países pequenos, né, pudesse ser mais efetiva. E ela tem essas características, eu não vou me deter nelas, mas é uma ONU coerente, que consolida atividades em consonância com o plano de desenvolvimento dos países, né? É uma governança, gestão e mecanismos de financiamento que sejam adequados para as ações dos países e vinculando os financiamentos a essas agências de acordo com o desempenho que elas venham a ter.
rever formas de atuação, ter foco em resultados, capacidade de resposta a necessidades locais e atuar como uma ONU. Não é? As novas oportunidades de consolidação e efetividade dessa nova unicidade, e isto já ocorreu e foi assim criada a uma ONU, porque o desafio de implementar os objetivos do milênio no ano de 2005, na metade do no primeiro terço do período, é que exigiram essa reformatação do trabalho da ONU. E agora, para os objetivos para a Agenda 2030 do desenvolvimento, que nós vamos ver mais adiante, aí, mais do que nunca, uma única ONU é necessária. Ou seja, em geral, a ação nos países é coordenada pelo PNUD, pelo representante do PNUD, conectando OMS, Unicef, etc., e fazendo uma coordenação desse trabalho. Depois do período, digamos, de final da Guerra Fria, que a ONU procurava ser um grande intermediário desse conflito político silencioso, barulhento às vezes, as Nações Unidas, a partir do final da Guerra Fria, começa a se preparar com um conjunto de conferências que estão aí listados, eu não vou falar de cada uma, obviamente, que ocorrem nos anos 90 para criar uma agenda global para o desenvolvimento, ou agenda das Nações Unidas para o desenvolvimento. É uma construção implementada pelas várias agências, essas conferências, com uma participação qualificada dos diversos Estados-membros dela. Com isso se constrói uma estrutura política que é a cúpula do milênio, que ocorre no ano 2000, e a Agenda do Desenvolvimento 2015. Essa mesma Agenda do Desenvolvimento se encerra neste ano de 2015, exatamente em setembro, se encerra a Agenda de 2015, mas em 2012 começou a se preparar o que seria a Agenda do Desenvolvimento 2030, ou após 2015, agora chamada Agenda do Desenvolvimento 2030. Isto ocorre quando se instala e se desenvolve no Rio de Janeiro a Conferência Rio+20, isto é, a conferência que vem depois de 1992, que foi a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Rio de Janeiro. A Rio+20 gera um documento denominado O Futuro que Queremos, um documento que foi assinado por todos os chefes de Estado e de governo de todos os Estados-membros e que definiu este conjunto, digamos, de ações que deveriam ocorrer de 2012 até 2015. É complexo, nós temos aí, de novo, uma estrutura complexa, mas que basicamente inclui consultas setoriais, por exemplo, o setor saúde fez consulta sobre como deveria ser a saúde na agenda do desenvolvimento, a sociedade civil entrou, as próprias agências das Nações Unidas se preocuparam em trabalhar em conjunto para encontrar sua visão sobre a Agenda 2030 ou a Agenda após 2015. Os principais, digamos, momentos e os principais documentos desta Agenda de Desenvolvimento estão relacionados aí. Primeiro, a Agenda do Milênio e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Por quê? Porque foi baseado na experiência da Agenda do Milênio e dos Objetivos que se passa a construir a Agenda pós-2015 ou a Agenda 2030. O documento Futuro que Queremos, realizado a Rio+20 em 2012, este processo amplo de consultas que eu mencionei nesse diagrama e que o setor saúde faz uma específica consulta sobre como a saúde devia aparecer na Agenda do Desenvolvimento em Botsuana, em abril de 2013, menos um pouquinho de um ano depois da realização da Rio+20, se estrutura um grupo chamado Open Working Group, que é um grupo de 30 lugares, mas que esses lugares variavam o país dependendo do tema. Então, os 194 países participaram da construção desse Outcome Document
do Open Working Group, que finalmente, por decisão da própria agenda, da própria Assembleia das Nações Unidas, um grupo intergovernamental define, acerta o documento chamado Transformando Nosso Mundo, Agenda do Desenvolvimento 2030, ou Transforming Our World, the Development Agenda 2030. Este documento é examinado pela Assembleia das Nações Unidas de 2015. O que ele contém? Ele contém 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, sendo 2 deles, o 16 e o 17, objetivos, digamos, como fazer, e os demais objetivos, do 1 ao objetivo 15, são objetivos ditos finalísticos. São objetivos que estão ligados a setores econômicos, setores sociais e setores ambientais. Abre os ODS com os setores sociais. Então, o fim da pobreza, o fim da fome, a seguridade alimentar, a melhora da nutrição, a agricultura sustentável, são, por exemplo, os objetivos dos 2 primeiros ODS. Garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades é o objetivo da saúde. É poderoso. Vejam que ele diz garantir, que em linguagem diplomática não é coisa pouca. Garantir uma vida saudável, não satisfeito com isso, e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Então, é um enunciado de extrema importância, mas nós vamos ver que, infelizmente, quando nós traduzimos o objetivo em metas e depois em indicadores, esse é o esquema, nós vamos ver as dificuldades que vamos ter ao enunciar as metas para alcançar esse objetivo, né? Educação é o objetivo 4, igualdade de gênero, o objetivo 5, água e saneamento, o objetivo 6, energia, um tema tão importante, poluente ou não, necessária, energia, o objetivo 7, o objetivo 8, crescimento econômico sustentado e sustentável, emprego pleno e trabalho decente. Este é um objetivo econômico. Difícil de entender por que a palavra crescimento sustentado. Será que nós precisamos eternamente crescimento sustentado? Será que nós não podemos pensar em decrescimento com manutenção da qualidade de vida? Quer dizer, distribuindo melhor o crescimento no mundo? E aí vem imediatamente o objetivo 10, reduzir a desigualdade no interior e entre os países. Então, esse objetivo está relacionado com o objetivo 8, não é? O objetivo 9 diz respeito à industrialização e o fomento da inovação. O objetivo 11, cidades e assentamentos humanos sustentáveis. O objetivo 12, garantir modalidade de consumo e produção sustentável. Isso é muito importante. Quando nós ligamos o 12 com o 8, é difícil de conciliar essas duas coisas, né? Então, tem aí, digamos, diversos objetivos que, se nós não tratarmos, ou seja, o sistema Nações Unidas não tiver vigilância, existem conflitos entre esses objetivos, e essa é uma das questões centrais na agenda do desenvolvimento. O objetivo 13, também comentado amplamente no mundo e abordado no nosso módulo 2 pelo professor Maurício, que é a questão do câmbio climático e seus efeitos sobre a saúde humana. E aí entramos naqueles que seriam os objetivos, como eu disse, existem os sociais, os econômicos, e agora entramos naqueles objetivos que poderíamos denominar de ambientais, ou seja, oceanos, mares, recursos marinhos, o 14, o 15, ecossistemas, florestas, desertificação, etc. O objetivo 16 e o 17 são sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar o acesso à justiça para todos. E aí vem uma questão importante de governança, que são criação de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas. E aí entram o bom governo, quer dizer, a questão
da governança está nesse objetivo 16. Por isso eu chamo esse objetivo de um objetivo de implementação, um objetivo meio. E o objetivo 17, obviamente, é um objetivo meio, um objetivo de implementação, que é fortalecer os meios de execução e revitalizar a Aliança Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Nós vamos ver que essa questão da Aliança Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, ela pode ser questionada desde sempre, porque o compromisso do ano 2000 era que os países desenvolvidos colocariam 0,7% do seu produto interno bruto em doação. E, na verdade, apenas 5 países conseguiram isso, mas isso é uma conversa para daqui a pouco. Quando nós examinamos esse conjunto de objetivos, o que nós podemos dizer é que todos os chamados ODS não saúde, o objeto da pobreza, o objeto da educação, do gênero, etc., eles são capazes de impactar positivo ou negativamente a saúde. Depende de como serão implementados. Então, é muito importante discutir todos os ODSs, porque o ODS Saúde está relacionado com todos eles. E os ministérios da saúde, as oficinas de relações internacionais, muito provavelmente serão responsáveis para, junto com todo o ministério, fazer acontecer dentro dos países, dentro de cada um dos nossos países, essa agenda que os nossos presidentes, os nossos chefes de Estado e de governo firmaram em Nova York em setembro de 2015. E agora está na hora, ou seja, 2015, setembro, passou. O acordo geral passou. Foi assinado? Foi. Agora trata-se de traduzir para dentro dos nossos países, para a agenda de desenvolvimento dos nossos países, o compromisso que assinamos fora. Mas isso também é uma conversa para daqui a pouquinho. Porque eu queria me deter um pouco mais nesse momento no objetivo 3, que é garantir uma vida sadia e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Esse objetivo ele é dividido em 8 metas. As 3 primeiras metas são as mesmas que estavam no ODM, nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que são mortalidade materna, mortalidade infantil e de menores de 5 anos. Quer dizer, tem algumas pequenas mudanças, né? Inclusive com alguns números, algumas taxas que o mundo se comprometeria a alcançar como um todo. E a malária, a tuberculose e o HIV, que eram o objetivo de doenças específicas, agora se amplia para outras enfermidades, inclusive hepatite e outras enfermidades transmissíveis. Isso é, podemos dizer, genericamente, a agenda não alcançada pelos objetivos do milênio e, portanto, elas permanecem nos ODS. Mas nós temos aí o surgimento, e também isso foi apresentado no módulo 2, da questão das doenças crônicas não transmissíveis. Então, as enfermidades não transmissíveis e a questão da saúde mental entram no objetivo 4, ou melhor, na meta 4 do objetivo saúde. Na meta 5, também uma questão, digamos, nova, ou o ressurgimento, ou até o reforço, digamos, da situação já existentes, que são o abuso de substâncias aditivas, incluindo estupefacientes e álcool. Álcool, o consumo nocivo. E aí também é uma questão derivada, digamos, das negociações com as empresas produtoras, que são fortes produtoras de álcool no mundo. Na meta 6, também dado pela modernidade, quer dizer, um aumento enorme que houve de mortes por acidentes de trânsito, também se coloca como uma meta reduzir a metade os acidentes de trânsito, principalmente por motocicletas. Todos nós que trabalhamos com saúde sabemos que essa é uma questão importante. Depois entramos na questão dos serviços de saúde sexual e reprodutiva, o acesso universal. E aí entramos num item 8 extremamente importante, que é da cobertura universal. E é um tema muito conflitante, porque a cobertura universal, ela pode per se aparecer como cobertura universal, evitando gastos catastróficos, é assim que está formulado, e acesso
a serviços de qualidade e a medicamentos seguros, acessíveis, etc., mas que nós temos criticado muito na nossa análise, porque nós entendemos que a cobertura universal só, ou melhor, sim, só poderá ser alcançada por meio de sistemas universais, equitativos e de qualidade. Sistemas universais, equitativos, integrais e de qualidade, com base no direito à saúde e não com base na questão do seguro-saúde ou da compra do seguro-saúde por uma família ou por um indivíduo. Esse é um debate conflitivo, esse é o conceito, digamos, tem dois conceitos, tem duas abordagens diferentes para a mesma questão. Depois, para o objetivo último, 3.9, que é a morte por questões, digamos, contaminação química da água, do ar, etc., que está ligado com a produção da agricultura no campo, com a contaminação das cidades, etc. Aí temos 4 objetivos que são objetivos de implementação específicas do objetivo da saúde, que são o convênio marco para o tabaco, a questão de inovação, investigação e inovação para vacina, medicamento, etc., a questão do financiamento da saúde e recursos humanos e, finalmente, o tema do que seria a vigilância epidemiológica. Nós, ao examinarmos esse conjunto de metas, nos perguntamos se esse conjunto de metas fragmentados nos assegurariam o alcance do ambicioso objetivo de saúde e bem-estar para todos em todas as idades. Essa é uma questão que, na minha interpretação como pesquisador, eu responderia não, mas que nós devemos debater, porque isso é muito importante. De que maneira traduziremos isso para dentro dos nossos países? A questão é assegurar vida saudável e bem-estar ou é fazer a cobertura universal? É a cobertura universal ou são sistemas universais? O que se entende por atenção? Assistência aos enfermos ou atenção integral? Direito à saúde ou seguros? A ausência da saúde pública e da saúde ambiental, esse é um tema também que, quando nós observamos as metas, nós vemos que esse tema das tecnologias de saúde pública, da ação da saúde pública, da vigilância sanitária, do tema da saúde ambiental, não aparece no conjunto de metas do objetivo saúde. Medicamentos e vacinas, essenciais ou necessárias? Porque o conceito de medicamento e vacina essencial é um pacote mínimo, sempre foi isso, a não ser que tenhamos mudado muito, mas nós ainda preferiríamos a denominação medicamentos e vacinas necessárias, de acordo com o quadro epidemiológico, que é variável em cada país. E, finalmente, a não menção a tecnologias médicas. É como se nós fôssemos resolver tudo com remédio e vacina. Onde fica o diagnóstico e onde ficam as tecnologias? São caras demais para os pobres? Se trata disso? Então, são questões sobre a saúde na agenda e nós temos preocupações nítidas com trazer ao debate esse tema. E por que trazemos as nossas preocupações plenas? Entendemos que no conjunto de metas que compõem o Objetivo Saúde, em nenhum momento está colocada a questão da saúde e do desenvolvimento. E tampouco está colocada a questão dos determinantes sociais da saúde. Quer dizer, nós fatiamos a saúde num conjunto de questões e nem a fatia determinantes aparece, quanto mais o tema da determinação da saúde. Então, por isso, nós teríamos uma proposta adicional, que seria o objetivo 3.10, que é enfrentar os determinantes sociais da saúde por meio ou através de formas inovadoras de governança, que incluam os demais setores governamentais e a sociedade civil na ação intersetorial. Esta proposta adicional, e aí eu quero insistir, ela não vai poder mais ser obtida no acordo internacional
Global assinado em Nova York em setembro de 2015. Isso passou. A questão agora é a translação dessa agenda e dos ODS para os nossos países. Então, importante que nós, do nosso grupo de oficinas de relações internacionais e saúde, nos perguntemos quem coordenará o processo de ODS e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no nosso país. Que agência ou instituição das Nações Unidas vai coordenar a ação do Sistema das Nações Unidas na implementação da agenda no nosso país? A terceira questão, como é que está prevista a participação do Ministério da Saúde? A quarta, qual a correlação de forças do Ministério da Saúde com os demais ministérios para implementar a agenda como um todo, nós, saúde, podendo nos dialogarmos com os demais setores e também nós, saúde, responsabilizar-nos não pela agenda, pelas metas restritas, mas por essa ampliação de metas que eu mencionei em alguns slides anteriores. Quem representará o Ministério da Saúde? Como esta representação articulará internamente as várias instâncias do Ministério para trabalhar na implementação do ODS Saúde e dos demais ODS no seu diálogo, na sua conexão com a saúde? Qual é o papel, portanto, das oficinas de Relações Internacionais de Saúde, que é parte do Ministério? O ODS Saúde é proposto com aquelas metas, ele é adequado para o nosso país? As metas do ODS são suficientes para o nosso país? São bem formuladas? Ou nós deveríamos reformulá-las? Isso é possível porque os países todos têm autonomia para tanto, mantendo a questão mais global. As Américas têm trabalhado a estratégia da saúde em todas as políticas, Health in All Policies. Isso é uma resolução de 2014 da Assembleia do Conselho Diretor da Organização Pan-Americana. Ela pode ser acionada com proveito para alcançar o ODS Saúde e mobilizar os outros ODS quanto à implementação de... Ou seja, não vou ler toda a formulação. Vou apenas desafiar que nós, de ORES, precisamos conhecer essas resoluções e entender como é que se conecta a questão da saúde em todas as políticas com a questão de ODS. E, afinal, quais conexões deve o nosso Ministério ter com o Congresso Nacional, com a sociedade civil? Essas são questões fundamentais para a translação da agenda e para aquilo que nós entendemos que é o principal movimento político global que vai impactar a saúde. Vou terminar falando sobre o modelo de cooperação internacional. Tudo isso é cooperação política, ou tudo isso é o campo da política e é importante que cada um dos nossos países coopere politicamente com os outros para alcançar essa agenda do desenvolvimento. Mas nós temos também as questões da cooperação não exclusivamente de natureza política, mas de natureza técnica. É a questão do conjunto de doadores que nós costumamos receber. Eu dou um exemplo aqui. A saúde nas agendas das Nações Unidas, né? O Unicef, a UNAIDS, a UNITAIDS, o PNUD, a Unesco, a OIT, a FAO, o PNUMA, o Fundo das Nações Unidas para a População, a CEPAL, os bancos de fomento, a Organização Mundial do Comércio, a Organização da Propriedade Intelectual, por exemplo, e outras, que são agências das Nações Unidas, todas elas têm uma parte com saúde, um programa, algo relacionado com saúde. No documento que vocês recebem junto com esta aula, tem uma análise de cada uma dessas agências, da saúde nessas agências. Da mesma maneira, nós fizemos uma análise da saúde nas agências dos países desenvolvidos que costumam apoiar países em desenvolvimento, como, em geral, são os países da América Latina e Caribe. A USAID dos Estados Unidos, a União Europeia, o Canadá com a CIDA e o IDRC, a Agência de Cooperação Alemã, a GIS, a JICA japonesa. Da mesma maneira, nós procuramos mostrar no nosso trabalho como é que a saúde aparece na Gates, na Rockefeller, na Ford, no Wellcome Trust, na Clinton Foundation e em outras, que são as principais.
sejam agências de cooperação de países, sejam fundações. Estas agências das Nações Unidas e essas agências de países e entidades filantrópicas, elas costumam definir, não quer dizer que seja sempre assim, centralmente o seu programa de cooperação. Muitas vezes com pouco ou nada a ver com as políticas que estão em desenvolvimento ou estão nos programas de saúde dos países teoricamente receptores. Nós preferimos, no conceito de cooperação estruturante, chamar parceiros, partners, porque sempre alguém, quer dizer, não há país tão pobre que não possa doar nada, nem país tão rico que não deva e não precise receber nada. Esse é um conceito do Boaventura Santos. A ideia, portanto, é que estes partners, eles precisam se conectar e é preciso identificar os diversos doadores alinhados às políticas de saúde que nós, na ORIS, na Oficina de Relações Internacionais de Saúde, conhecendo a política de saúde do nosso país, imaginamos que devemos trabalhar com esses países, ou com essas agências, ou com as Nações Unidas, ou com as fundações privadas que oferecem para o nosso país, para a saúde do nosso país, algum tipo de ajuda. Tem que ser alinhado, definitivamente, tem que ser alinhado com a política de saúde. Por outro lado, a quantidade de doadores e as suas definições feitas geralmente no nível central exigem, e é a ORIS que negocia isso, que a ORIS procure fazer aquilo que nós chamaríamos de harmonização do doador, que é dentro do conceito da Declaração de Paris. Então, essas são questões que nós temos preocupação com relação ao modelo dominante na cooperação e às alternativas. O modelo dominante é de definição central, o modelo é de desarmonia, descoordenação entre as agências doadoras e é, muitas vezes, digamos, a prática do não alinhamento com a política do país. Então, alinhamento e harmonização são os dois conceitos principais que nós devemos exigir dos atores globais no momento em que dialogam conosco por meio das ORIS sobre a cooperação doada ou sobre a cooperação entregue ao país. Mas muitos dos nossos países são doadores na cooperação Sul-Sul. Então, a pergunta para a ORIS também é: como é que nós fazemos a cooperação internacional? Será que nós não somos iguaizinhos aos doadores que criticamos? Será que nós pensamos em nos alinharmos às políticas dos países? Será que nós nos conectamos e harmonizamos com outros doadores, inclusive outras agências das Nações Unidas, outras fundações privadas ou as agências de outros países? Então, a mesma questão na cooperação internacional que fica para o nosso país como receptor, fica para o nosso país como doador. E quem é o intermediário disso? São as oficinas de relações internacionais. Portanto, as ORIS hoje são fundamentais, tanto no componente da política, da cooperação política, quanto na cooperação técnica. Nesses dois campos, as oficinas de relações internacionais dos países são extremamente importantes. E para encerrar, eu vou recomendar que os participantes desse processo compartilhado de aprendizagem, vamos dizer assim, que os participantes leiam o texto que modestamente nós oferecemos, mas que não se restringam ao texto que modestamente nós organizamos quase como um roteiro de leitura. Nós estamos entregando também um conjunto de outros textos. O tema é muito complexo, o tema é muito vasto. A literatura é enorme, as experiências relatadas também, as questões conceituais também. Então nós vamos ter que fazer um esforço para conhecermos todo esse campo da governança global, porque essa governança global tem poderosas influências sobre a saúde
da nossa população e sobre os sistemas de proteção social e os nossos sistemas de saúde. Então, essa apresentação que eu fiz é um convite para leitura, um convite para que cada um dos participantes busque a sua própria experiência, reflita a sua experiência vis-à-vis a literatura que nós estamos oferecendo e possa trazer, no momento em que nós tivermos o momento presencial, algumas contribuições que eu procurei resumir nesse exercício proposto aos participantes. Primeiro, se os participantes puderem identificar as agências das Nações Unidas no seu país e identificar como é que essas agências, que não é a OMS e a OPS, porque a OMS e a OPS é óbvio, mas as outras agências, o Unicef, o PNUD, etc., que programas, que cooperação em saúde têm essas agências no nosso país. Segunda coisa, como é que as instituições filantrópicas, essas grandes fundações, estão presentes no nosso país? Elas têm que tipo de programa? Com quem? Nós precisamos ter o entendimento do que fazem essas instituições filantrópicas no campo da saúde no nosso país. Especificamente em relação à Agenda do Desenvolvimento 2030, eu já fiz alguns comentários que eu também gostaria de ver no nosso momento em que nos encontrarmos no momento presencial, a reflexão dos participantes, de um lado, alimentado pelo nosso modesto texto e pela ampla literatura que nós também estamos sugerindo, mas, sobretudo, pela experiência refletida que cada um de vocês tem na condução da Oficina de Relações Internacionais do seu país. Muito obrigado.